Então, boa tarde para todos. Hoje é dia 26 de maio de 2021. A gente vai ver agora a prática 14. Eu vou mostrar aqui para vocês a apostila, para vocês verem onde a gente está. Desculpa, prática 15, multiplex. Então, deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Então, vocês estão vendo aí a prática 15, multiplex, que é o que a gente vai ver agora. Eu montei esse circuitozinho aqui no Workbench, para a gente ver como funciona, com o 74153. Então, tá bom. Então, vamos falar sobre multiplex. Para que ele serve e qual o objetivo principal de você usar o multiplex. A maioria das vezes, a coisa mais cara que tem num sistema de telecomunicações, num sistema de comunicação, a coisa mais cara costuma ser a linha propriamente dita. O meio de transporte costuma ser a parte mais cara. Então, se você tem, por exemplo, o TV a cabo, né? Então, você tem TV a cabo, você tem o decoder, que você usa na sua casa, e a operadora tem os amplificadores, a geração, tudo mais, né? A parte mais cara da telecomunicações em si são os cabos que ficam na rua. Então, internet, mesma coisa. Você tem internet banda larga. Então, a parte mais cara é o fio na rua, né? E é por isso que celular, por exemplo, é mais barato que a maior parte dos sistemas com fio, né? Celular costuma ser bem mais barato, porque o celular não tem fio. E a parte dos fios é a parte mais cara. Então, isso aqui é a parte mais cara de todo o sistema, né? O fio, propriamente dito, os fios, né? Que você vai usar para transmitir. Então, há muito tempo, existe a ideia de você tentar compartilhar o fio com mais de um canal, mais de uma informação passando pelo fio. E isso é antigo, porque a ideia é economizar fio. Economizar fio, sem dúvida, é muito, muito mais vantajoso, né, do que usar qualquer tipo de equipamento. Então, a gente vai colocar entre os dois lados da linha, a gente vai colocar dois equipamentos cujo objetivo é fazer a linha ser compartilhada por mais de um canal. Então, isso pode ser feito até em analógico. Então, até mesmo em transmissões analógicas, é possível você usar esse método, né, que se chama MUX ou multiplex. Do lado de multiplex. Então, a ideia é essa. A ideia é você... Isso aqui não vai caber aqui. Vou botar aqui embaixo. E demultiplex. Então, a ideia é simples. A ideia é você compartilhar uma mesma linha de dados com vários canais diferentes para economizar fio, né? O mínimo de fios que você precisa ter para transmitir é 2, e não um como eu fiz aqui. Mas é muito comum você ver diagramas em bloco com um fio só, né? Mas esses diagramas em bloco com um fio só não estão certos. O correto é você ter pelo menos 2 fios, geralmente um deles é massa. Isso não é a única forma de transmitir, nem sempre é a melhor, mas é típico que você transmita com 2 fios e um deles seja massa. Então, a ideia do multiplex é você ter aqui várias entradas
N entradas, né? E essas entradas, elas vão ser combinadas de algum jeito, né? Aqui então eu botei 4, 6, vamos botar 8. 8 faz mais sentido, porque com 8 você tem 2 elevado a 3, né? Então faz mais sentido você ter 8. Então, com 8 carinhas aqui, vou deixar o mais bonitinho possível. Com 8 carinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lógico, o outro lado também tem que ter 8. Né? E aí você, se você tem um canal aqui de informação, por exemplo, o input 0, a ideia é que esse input chegue aqui sem degradar, né? Sem perder informação. Então, do input 0 ao input 7, você transmite. A ideia é que você consiga transmitir sem degradar, usando só 2 fios. Então, você economiza, teoricamente, 6 fios aqui, né? Aliás, mais que 6 fios, porque geralmente você precisaria, para transmitir cada um desses canais, você precisaria de 2 fios também, né? Então, ou seja, a informação mais o massa. Então, você economiza uma quantidade grande de fios, né? E essa é basicamente a ideia, uma economia de grana. E ao longo dos anos, trocentas ideias diferentes foram idealizadas para você tentar fazer isso aí funcionar. Várias ideias diferentes. Né? A ideia clássica do multiplex digital, que é esse que a gente vai ver hoje, é você selecionar uma entrada que vai tomar conta da linha naquele momento e logo em seguida você seleciona outra entrada. Então isso se chama multiplex por tempo. Né? É só uma das formas de multiplexar dados. O multiplex digital geralmente faz por tempo. Né? Então a ideia é o seguinte: esse zero aqui, ele toma conta da linha, chega lá do outro lado, né? E logo em seguida o I1 aqui vai tomar conta da linha e vai chegar do outro lado. A ideia é que eu faça isso de forma sincronizada, de forma que o demultiplex saiba quem está chegando a cada momento. Então, você compartilha a linha por tempo. Né? É como se você tivesse um computador só e 8 pessoas para usar, e você fosse usando em janelas de tempo. Né? Só que a diferença é que a gente usa o computador por horas. Né? E aqui a ideia é que você use a linha por segundo, microsegundos ou milissegundos, de forma a compartilhar com as 8 entradas. E, geralmente, o circuito digital que faz isso, ele tem uma entrada seletora. Então, ele tem uma entrada seletora. E essa entrada seletora, ela vai selecionar qual dos canais está entrando na linha a cada momento. Então, aqui eu botei 3. Por que eu botei 3 entradas seletoras só, né? Por que eu coloquei 3 entradas seletoras? A entrada seletora, geralmente, é um circuito digital. Né? Tudo aqui é digital, porque a gente está na aula de digital. É um circuito digital cujo objetivo é selecionar qual das entradas aqui vai parar na saída. A saída, geralmente, é indicada pelo Y. O mais comum é que você coloque a saída Y, na maioria dos livros. Né? Então, aqui eu tenho um esquema em que você tem ABC 000, você seleciona I0. Se alguém está pensando, pô, isso parece também um decoder. Né? Nada mais é do que um decoder. Aliás, aqui mais precisamente um encoder. Então, se você tem 0, 1, 0, você tem o I2.
né? Porque aqui eu tenho 2 em digital, seleciono 2, a entrada 2, né? E assim por diante. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, sem querer, coube certinho aqui. E a ideia aqui é que eu selecione o I3, o I4, o I5, o I6, e o I7. A ideia, então, aqui é que você seleciona 000 e o I0 vai para a linha. 001, o I1 vai para a linha, assim por diante, né? A ideia, então, é que eu tenha o mesmo sistema lá do outro lado, o mesmo sistema seletor lá do outro lado, e o sistema seletor, que esteja lá do outro lado, vai ser capaz de selecionar também o input que está chegando para ser direcionado ao output do multiplex. Então, se eu colocar 000 aqui, 000 aqui, esse Y que chega no demultiplex, ele vai também ser direcionado para o I0. Então, a ideia é que eu coloque 000 aqui e 000 aqui. Por quê? Porque aí o I0 vem para aqui para dentro e sai para cá. Quando eu coloco 001 aqui, o I1 vai para cá, e aqui eu também coloco 001. Então, se você notar, você não precisa transmitir só o canal, né? Você não vai transmitir apenas com 2 fios. Você precisa, aliás, você pode até transmitir só com 2 fios, mas de qualquer forma, de algum jeito, você precisa transportar de um lado para o outro o sincronismo. Porque se não tiver sincronizado, eu não vou conseguir ter um canal no mesmo canal. Então, o I0 vai entrar aqui na linha e, de repente, vai sair no I6. Né? Pior ainda, um pedaço do I0 pode ir para o I6 e um pedaço pode ir para o I7. Né? Ou formas malucas diferentes. Então, você precisa sincronizar os 2 canais. E aí tem trocentas técnicas diferentes de sincronismo. Você pode, por exemplo, transmitir informação nos canais que seja fixa no início da transmissão, você transmite alguma coisa fixa, de forma que o demultiplex aqui recebe, vai atrás dessa informação fixa e descobre qual o sincronismo que ele precisa ter. Né? Então, essa é a forma mais comum. Lógico, se eu preciso fazer alguma coisa do tipo 0, 1, 2, 3, 4, o que eu preciso é de um contador, né? Eu preciso de um contador. Então, esse contador aqui, ele vai ser responsável por contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 por diante. E, do outro lado, eu tenho que ter um contador também, e eu tenho que ter esses 2 contadores em sincronismo. Então, linhas telefônicas hoje, até celulares mesmo, eles usam um sistema de multiplexação. E para eles se sincronizarem, para você sincronizar multiplex com demultiplex, a técnica mais comum é essa que eu falei. Você coloca informação fixa aqui, né? Informação conhecida, tipo uma marca, né? Uma marca de que agora eu sou 0, eu sou 1, eu sou 2, eu sou 3. Desse lado aqui, o demultiplex pega essa marca e sincroniza os 2 contadores, de forma que o 0 venha parar no 0, o 1 venha parar no 1. Né? Outra forma de sincronizar é você transmitir um fio extra de clock. Né? Você transmite um fio extra de clock que vai ser responsável pelo sincronismo entre as 2 máquinas. Nesse caso, você teria 3 fios. Ainda assim, vale a pena, né? Porque com 3 fios, você transmite informação de 8 canais. 8 no mínimo.
né? Porque nada impede que você tenha mais canais. O mais comum, inclusive, de linha telefônica, né, é você ter 4.096 canais no mesmo fio. Ou seja, canal para caramba, 4.096 é 10 a 12, não é isso? 10 a 12. Então você teria 12 inputs, 12 seletores, né, 12 seletores, para indicar qual canal vai para qual lugar, né? Então esse aqui se chama seletor, certo? Então, o circuito mais comum usado para fazer multiplex é realmente o encoder-decoder, né? Que é aquele sistema de múltiplas portas NAND, vocês já devem ter visto no circuito na aula de digital, né? A gente até falou sobre esse circuito algumas aulas para trás. Quer ver? Está na apostila aqui, com certeza. De qualquer forma, está ele aqui na aula de MUX, faz sentido. Faz até mais sentido. Então, olha só, esse é o circuito típico do multiplex. Aqui você tem múltiplas portas AND, né? E uma porta OR. Podia ser NAND também. Então, se você coloca 0, 0 aqui, 0, 0 aqui, o 0 vem para cá, né? E aí você tem 1, 1 aqui, porque aqui as duas entradas são ativos com nível lógico baixo, né? Então você tem 0, 0, 1, 1. E aqui você tem 1, né? E em todos os outros P's você vai ter 0. Deixa eu pegar isso aqui e colocar num outro workbench para vocês verem. Aliás, workbench não, paintbrush. Se você colocar aqui, então, 0, 0, esse 0 entra aqui, ó, tem esse 0 aqui, esse 0 aqui, e aqui tem 2 zeros, nem precisava. Por que eu só estou limitando 0? Porque 0 numa porta AND vai dar 0 aqui na saída. Certo? E esse 0 aqui nessa porta AND vai dar 0 aqui também. O único que não dá 0 é esse primeiro aqui, que é 1, 1, 1, 1 dá 1. E esse input aqui é I0, ou seja, aqui eu vou ter I0. Da onde se conclui que aqui na saída você vai ter I0. Digital, vocês são bons, né? Vocês estão me acompanhando. Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, 0, 1, né? O único sistema, a única porta que vai ser ativa vai ser essa aqui, ó. Então, essa porta aqui vai ser 1, que vai ativar esse cara aqui, que vai o Y1 para fora. Né? Então, você tem sempre uma das entradas selecionadas no momento. Né? Y0, Y1, Y2 ou Y3. Aqui, então, eu tenho 3 inputs para um output. Mas e aí? Se eu quiser mais inputs? Se você quiser mais inputs, você precisa de mais portas. Você precisa de uma porta para cada input. Né? E aqui você tem 2 elevado a n para as variáveis de seleção. Né? Então, você tem duas variáveis de seleção. Duas variáveis de seleção, você tem 2 elevado a n canais. Que dá 2 elevado a 2, que dá 4 canais, que é o que a gente tem aqui, 4 canais. Né? Então, se você tivesse 8 canais, seriam 3, 2 elevado à terceira. E aquele que eu falei, 4.096, são 12, né? 12 variáveis de seleção, quer ver? Vou abrir aqui a calculadora científica. 2 elevado a n, elevado a 12,
4096. Por que eu estou falando sobre 4096 frequentemente? Porque é o multiplex mais comum que se usa na prática, né? Na prática, geralmente você pega 4096 canais de voz, por exemplo, 4096 canais de dados ou qualquer coisa, e você consegue colocar todos num fio só, né? Dois fios, né? Um par de fios. E isso é uma economia absurda para a operadora, ou para a transmissão, ou para quem quer que seja. E por quê? Porque você é o mais caro, disparado, sempre foi o fio. O fio é a parte mais cara. Então é interessante que essa é uma noção diferente que a maioria das pessoas tem, né? A maioria das pessoas vai achar que o equipamento é a parte mais cara, né? O multiplex, o demultiplex, até porque tem esse sistema aqui de sincronismo, que geralmente exige microprocessador, e um sistema complexo de transmissão. Realmente, o multiplex e o demultiplex são as partes mais complexas. Complexo em si, o fio não é, né? O fio não é complexo. Fio é fio. Mas a parte mais cara é o fio, porque o fio é feito de cobre. Cobre é uma coisa, é uma, precisa ser minerado, né? Você precisa extrair. Então é a parte mais cara, disparado, é o metal. Lembrando aqui de Minecraft, mas é mais ou menos essa a ideia, na vida real, né? E aí, o que tem aqui para mostrar para vocês? O que tem para mostrar para vocês é o 7453. Então, 74153, você for na internet, 7415, você encontra de cara aqui como funciona e tal. Você vai no datasheet, tem sempre uns downloads aqui que normalmente não é o download. Deixa eu ver se é. Ah, esse é. Bom, pelo jeito não é não. Mas tá aqui o download. O que ele é? Olha só. Ele é o Dual 4-Line to One-Line Data Selection Multiplex. Ou seja, ele é um seletor duplo, ele é um multiplex duplo controlado pelo mesmo seletor. Então, ele tem dois multiplex de 4 canais, né? Controlado pelo mesmo seletor. Então, aqui, nesse caso, você teria só AB, né? O seletor seria só AB. Ele é multiplex, então ele não tem esse lado. Existe um outro chip de multiplex. Ele tem AB, ele só tem 4 inputs, certo? Só que ele tem 2 multiplex em conjunto, só que selecionados pelo mesmo input AB. Então, você pode dizer aqui que, além de I0, ele tem, por exemplo, você pode colocar aqui, eu posso até usar a mesma nomenclatura do Workbench, I, 1C e 2C, né? Então, usando a mesma nomenclatura do Workbench, ele tem aqui os inputs 1C, 1C0, e aqui 2C0. Aqui 1C1, aqui 2C1. Aqui é 1C2, e esse último aqui 1C3. E aqui 2C2, e aqui 2C3. E ele tem uma saída, mais a massa, né? Lógico, a massa sempre está lá, né? Ele tem uma saída, além da massa. Bonito. Quem disse que não pode ficar bonito no paintbrush? Então, aqui ele tem a saída mais a massa, né? E essas saídas aqui, o Workbench chama de um Y e 2Y.
Então, ele tem essas saídas aqui, um Y e 2Y. A única diferença disso aqui para 2 multiplex, se você tivesse, por exemplo, 2 multiplex, é que o A e B são comuns. Então, quando você seleciona o 1C0 para ir para a linha 1Y, você também seleciona o 2C0 para ir para a linha 2Y. Então, esse é um dos chips multiplex que existe. Existem trocentos outros chips de multiplex. Esse aqui, então, é o 74153. Esses chips não se usam mais hoje na prática. Normalmente, na prática, quando você precisa de um multiplex ou de um demultiplex, você faz com microprocessador, você faz com programação. Né? Mas ainda é importante entender como esses chips funcionam, porque eles são a base da ideia principal, que é multiplexar e demultiplexar as entradas, sincronizar, tal, e transmitir informações usando o mesmo fio. Né? Nesse caso, você teria aqui 2 fios, mais a massa transmitindo 8 canais. Né? 8 canais, 4 para 2. E como é que eu vou testar esse cara aqui, né? O 74153? Então, eu fiz esse circuito aqui e não sei se vocês já conhecem o Workbench. O Workbench é assim. Toda vez que você faz um circuito, ele faz uma confusão com os fios. Né? Ele não é para ser bonito. O Workbench nunca conseguiu ser bonito em nenhuma época, nem nos novos do Workbench, nem nos antigos. Sempre fica meio maluco, né? Mas a gente consegue seguir aqui é o seguinte: eu usei 4 inputs quadrados para simular as informações do canal. 4 inputs quadrados para simular as informações do canal. Então, esse aqui, eu coloquei uma frequência baixa, 10 Hz. Nesse aqui, eu botei uma mais alta, 100 Hz. Nesse aqui eu botei mais alto ainda, 500. E nesse aqui, mais alto ainda, eu botei 1000. Por quê? Para ficar bem diferente, para a gente conseguir ver no osciloscópio quem que você está selecionando. Né? Aqui eu botei 2 chavezinhas que pegam 1 ou 0. Ó. Agora, por exemplo, está em 0. Está vendo? As duas estão em 0. Mas se eu mexer aqui, eu posso botar as duas em 1 ou fazer qualquer combinação que eu quiser. Né? Para onde vão essas chaves? Elas vão para o A do multiplex e para o B do multiplex. Inclusive, eu chamei as chaves de A e B para ficar mais fácil. Tá? E aí, se as duas forem 0, vou botar as duas em 0. Se as duas forem 0, a gente já sabe que no Y, que é a saída, no Y, essa aí está indo para o osciloscópio, tá vendo? No Y, que é a saída, está indo para o osciloscópio. O que eu vou ter? Eu vou ter o 1C0. Né? Porque se eu selecionar aqui 0 e 0, no Y eu vou ter o 1C0 no Y. Esse cara aqui vai vir para cá. E aí eu vou ver no osciloscópio essa onda lenta. Então vamos ver se é isso que a gente vai ver. Está lá a onda. Está lá a onda de 10 Hz. Né? Se eu selecionar, se eu passar o B para 1, se eu passar o B para 1, se eu passar o B para 1 aqui, então, se eu passar aqui o B para 1, eu vou estar pegando o 1C1 e colocando no output. Então, se eu passar o B para 1, ele vai aumentar a frequência lá. Ó. Aumentou a frequência. Deixa eu arrumar o osciloscópio aqui para a gente poder ver essa frequência. De vez em quando some aqui, mas dá para ver, né? A gente acha que o expand vai ser melhor, mas às vezes não. O Workbench ele tem uns detalhezinhos, mas dá para ver que essa frequência aqui é maior, né? Se eu colocar, então, o A para 0 e o A para 1 e o B para 0,
eu vou ter outra frequência. Né? E se eu colocar os dois para 1, eu vou ter outra frequência. Então, olha lá. Eu estou modificando aqui a frequência, selecionando qual das fontes eu quero que vá parar no Y. Né? Então, eu posso botar aqui a de maior frequência, que é a que está no 1, ou a de menor frequência, que é a que está no 00. Tem 4 diferentes frequências aqui, não sei se dá para ver. 4. Aqui dá. Legal. Ou seja, o multiplex funciona. Né? Então, alguma coisa vai ter que ficar trocando os canais aqui para trocar qual input vai para o output, para lá do outro lado no demultiplex eu poder direcionar para cada um dos outputs o canal correto que você transmitiu. Né? Então, isso é um negócio legal, é um negócio importante do sistema. Então, imagina que você tem uma onda quadrada que é resultado, que é o input y1c0. Então, você tem aqui uma onda quadrada. O MUX, ele vai mandar essa onda quadrada para o 1y, e depois ele vai mandar o 1c1, o 1c2 e o 1c3 para o y. Logo em seguida, ele vai mandar de novo o 1c0. Então, ele vai ficar mandando pedaços. Né? Ele manda um C0, um C1, um C2 e um C3. Depois ele manda um C0, um C1, um C2 e um C3. Então ele vai mandando pedacinhos dos inputs para o output. Né? Uma coisa que é importante é o seguinte: a velocidade do multiplex precisa ser muito mais rápida do que a velocidade do sinal que está entrando. Então, imagina que nesse momento aqui, eu envio esse pedaço de sinal. Então, nesse momento aqui, o multiplex mandou o sinal. Se eu só mandar o sinal, se eu mandar outra amostra do sinal só aqui, eu vou perder esse pedaço. Eu não vou ter noção de que esse pedaço existe. Então, o multiplex ele precisa ser bem mais rápido. Ele precisa ser bem mais rápido que o sinal original. Né? Aqui, então, aqui nesse ponto, é o limite de velocidade que o multiplex tem que ter. Você teria que ter pelo menos uma amostra a cada mudança, de 0 para 1. Né? Se você tem que ter uma amostra para cada mudança, e esse sinal aqui tem 1 kHz, pensa aqui comigo, esse sinal aqui tem 1 kHz. Eu tenho que ter uma amostra a cada mudança. Certo? Qual a frequência dessa amostra aqui, né? Desse amostrador? Se o sinal original tem 1 kHz e você precisa ter uma amostra a cada mudança, qual a frequência que você tem que ter de amostragem? Né? Qual a frequência que você tem que ter nessa mudança aqui? Né? Teoricamente, esse aqui é o tempo. Né? Se esse tempo aqui dá 1 kHz, o inverso desse tempo dá 1 kHz, o inverso desse aqui vai dar pelo menos 2 kHz. Ou seja, o dobro da frequência, ou seja, metade do tempo. Né? Isso significa que a seleção precisa ser rápida o suficiente para fazer uma seleção a cada a cada uma mudança no sinal. Né? E se você considerar que ele vai enviar o 1C0 e que desse intervalo aqui, nesse intervalo de tempo aqui, ele vai enviar também o 1C1, 1C2, 1C3, então, teoricamente, é 2 kHz vezes 4
Você teria que ter 8 kHz de velocidade para poder transmitir todos os canais que tivessem 1 kHz de frequência, né? Isso significa que você vai usar frequências bastante altas, né? Até chegando perto de RF, né? Radiofrequência, para você poder transmitir muitos canais. Então, aquela ideia de você transmitir 4.096 canais, isso vai multiplicar a frequência base do canal, né? Então, se essa frequência base aqui do canal for 1 kHz, você já teria 4.096 mega, né? Aliás, desculpa, 4.096K, 4,096 mega, um pouquinho mais de mega, né? Então, você já estaria perto de megahertz para poder transmitir esses dados, né? Ou seja, embora o multiplex economize fio, ele vai exigir desse fio aqui que ele consiga transportar frequências elevadas. Então, você vai ter que comprar um fio bom, né? Um par de fio bom, com algum tipo de proteção, porque você vai transmitir frequências elevadas. Ao contrário da ideia de transmitir vários canaizinhos ruins, vários canaizinhos pequenos em fios que você poderia usar um fio mais barato. Mas, cara, geralmente, vale mais a pena comprar um sistema de fios um pouquinho mais caro, mas só um, do que 4.096 fios baratinhos. Então, o multiplex acaba sendo vantajoso para tudo. Então, hoje você tem multiplex em todos os locais possíveis de transmissão. Você tem multiplex até mesmo para economizar RF nos telefones, né, nos celulares. Então, o celular, você pensa, o celular não tem fio, então não precisa de multiplex. Precisa, porque você economiza banda de transmissão, você economiza RF. Então, você transmite cada um dos celulares uma vez por espaço de tempo, né? E vários sistemas, ou por espaço de frequência. Vários sistemas usam esse esquema, né? Internet é assim também. Você tem várias pessoas acessando a internet. Você tem um sistema que ora uma pessoa acessa, ora outra. E isso, lógico, tem que ser feito muito rápido para que não caia a informação de uma das pessoas, né? Inevitavelmente cai de vez em quando, mas para que não caia com frequência. Então, tudo usa esse multiplex aqui. Ele é um circuito bastante comum, né? Até mesmo para coisas que não têm nada a ver com transmissão. Então, por exemplo, um uso de multiplex é na tela do celular. Então, você tem a tela do celular e você tem muitos pixels aqui, né? Então, você tem aqui o celular e você tem muitos pixels aqui para serem acesos, né, com determinada cor, com uma determinada intensidade. Então, se você tivesse um microprocessador com uma saída para cada pixel da tela, você ia gastar uma grana absurda com um circuito super complexo, porque você teria que ter um controle para cada pixel. Então, o sistema que você usa para telas é multiplexado também, ou seja, você manda as informações em sequência, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4. E lá do outro lado, na tela, tem um demultiplex que joga para o pixel correto, né? Então, existe sim muito uso para multiplex, até mesmo em coisas que não são de comunicação. E o objetivo geralmente é esse, economizar vias de transmissão, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente volta então. Eu estou com certa dúvida se há aula semana que vem ou se já acabou. Eu vou confirmar isso no calendário. De qualquer forma, eu estou por aqui para a gente, essa semana que vem ou a próxima, para a gente dar mais uma última aula e tentar terminar a matéria, porque ainda tem bastante coisa aqui na apostila e eu não queria deixar. Aqui tem ainda somador, bastante coisa que eu não queria deixar
flip-flop, não queria deixar de dar, não. Então, se eu descobrir que não tem mais aula, o calendário acabou, eu deixo gravado e vocês assistem quando vocês puderem. Tá? Se não, eu marco a aula mesmo, presencial, né, para a gente poder continuar. Pessoal, então, alguma dúvida? Estão vivos aí? Estamos sim. Ih, Lucas, eu não estou te ouvindo. Opa, dá para ouvir? É que eu não sei se o microfone tá Não, ruim. não estou te ouvindo. Que droga. Será que alguém falou durante a aula e eu não ouvi? Está gravando com a minha voz, com certeza, que eu estou vendo aqui. Me manda no chat. Está me ouvindo? Deixa eu tocar alguma coisa aqui para ver se eu escuto. Realmente eu não escuto. Que estranho. Ah, beleza, sem dúvidas, então. Eu não estou conseguindo escutar ninguém, mas. Então eu vou parar aqui a aula e a gente volta na próxima.